E aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Leondas e você tá no canal Felipe Leondas Comenta. Aqui a gente vai ter várias análises sobre futebol, mas também muita resenha. Vamos começar o vídeo de hoje sem muita enrolação, falando primeiramente sobre o jogo Alemanha e Eslováquia, onde a Alemanha venceu por 6-0 e carimbou o seu passaporte para a próxima Copa do Mundo ano que vem. Os gols foram marcados por Waldemar, Gnabry, Sané, que marcou um doblete com gols aos 36 e 41 minutos da primeira etapa. E no segundo tempo, Baku e o jovem Ouedraogo, em sua estreia pela seleção alemã, fecharam a conta. A Alemanha, comandada pelo Mister Julian Nagelsmann, veio montada no 4-2-3-1 com Baumann no gol, o capitão Kimmich e Raul nas laterais, Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck fechando a dupla de zaga. No meio campo mais recuado, Goretzka e Pavlovic, ambos do Bayern de Munique. E pelas pontas a gente tinha Sané e Florian Wirtz do Liverpool. E mais centralizado, Waldemar. Já a Eslováquia, do Mister Francesco Calzona, armou-se no 4-3-3 pro duelo, com Dubravka no gol, Hancock e Guillaume nas laterais, Skriniar e Obert na dupla de zaga, Lobotka, Duda e Bero no meio de campo, Sauer na ponta esquerda, Duriz pelo lado direito e Strelec como ponto de lança. Se a gente for falar de estatísticas, a gente vai ver que teve um verdadeiro amasso, um verdadeiro domínio da Alemanha no jogo de ontem, do começo ao fim. Muito embora ainda teve alguns momentos esporádicos onde a Eslováquia tentou reagir, mas não deu vencimento. A gente teve uma Alemanha que teve com 72% de posse de bola, 22 finalizações, sendo 10 no gol. Inclusive, a Eslováquia ficou tão desorientada com a massa que a Alemanha deu que tem um lance muito engraçado nos 2 minutos do segundo tempo, onde o Lobotka recua a bola para Dubravka e Dubravka pega a bola com a mão, num recuo. Para você ver que eles preferiam sofrer um tiro livre direto do que correr o risco de levar o gol, porque nessa mesma hora Waldemar estava pressionando. E inclusive Waldemar, que é o centroavante da Alemanha, joga no Newcastle, a gente tem que dar um destaque aí porque ele vem de 3 gols nos últimos 2 jogos, marcou um doblete contra Luxemburgo. Inclusive foram esses 2 gols que garantiram a vitória contra Luxemburgo. E marcou um gol ontem. Muita gente pode falar, mas marcou contra Luxemburgo, marcou contra a Eslováquia, o que é que tem de especial nele? Primeiramente, a gente tem que contar que Waldemar, ele é um jovem de 23 anos, veio de uma temporada muito boa no Stuttgart, onde marcou 12 gols na última Bundesliga e 5 gols na Copa da Alemanha, competição essa, inclusive, que ele se sagrou campeão. E falando sobre os gols que ele fez contra Luxemburgo e contra a Eslováquia ontem, esses gols, por mais que tenham sido contra adversários de um nível técnico inferior ao da Alemanha, mas foram gols vitais. Porque, se você for ver o penúltimo jogo, que foi Luxemburgo e Alemanha, onde a Alemanha vence com esse doblete de Waldemar, se não fosse esses 2 gols deles, a Alemanha ontem entraria em campo com 10 pontos e a Eslováquia com 12, ou seja, a gente teria uma Alemanha desesperada, uma Alemanha que ia ter que correr atrás do resultado. Dentro de casa, a torcida ia estar na pressão miserável. E caso uma tragédia acontecesse ontem e a Alemanha não conseguisse a vaga, ia para a repescagem e a gente ia correr o risco de começar a acontecer com a Alemanha a mesma coisa que acontece com a Itália. Que, abrindo parênteses aqui, eu ia até falar sobre a Itália na repescagem, mas isso vai ser tema de um próximo vídeo, porque esse problema que a Itália passa não é só desse ciclo de Copa do Mundo, já vem se arrastando desde 2006, na verdade, que a Itália ganha, mas já ganha com um time bem velho. Não se renovaram. O futebol italiano também está muito parado no tempo. Mas para não perder o fio, além disso, a gente tem que contar que a Alemanha também não tem desempenhado tão bem já há um bom tempo. Tanto que você tem a Copa de 2018, que a Alemanha dá aquele vexame, sendo a atual campeã mundial. Tem a Copa de 2022, que também dá outro vexame. E com elencos, diga-se de passagem, muito mais badalados do que o que entrou em campo ontem contra a seleção da Eslováquia. E tinham jogadores muito mais qualificados que você via, por exemplo, aquela seleção de 2018, que tinha Neuer, que tinha Draxler, que jogava um futebol até que interessante, tinha Toni Kroos, tinha Miller, tinha aquela geração de ouro da Alemanha e mesmo assim deu vexame. Talvez agora a Alemanha, com esse elenco um pouco menos badalado, um pouco menos midiático, consiga ter um resultado melhor. Tal qual, por exemplo, aconteceu com o PSG, que montou um time estrelado com Neymar, Messi e Mbappé e não conseguiu lograr êxito e tá a ter bons resultados agora com um time menos estrelado, mas que em campo corresponde. Agora, com a classificação da Alemanha para a Copa do Mundo, a Eslováquia soma-se a Ucrânia, a República da Irlanda, Polônia, Itália, Albânia e República Tcheca para a disputa da repescagem europeia, onde dela vão sair mais 4 representantes europeus para o Mundial do ano que vem. Agora, abrindo parênteses, até que seria interessante a gente ver essa Alemanha na repescagem, porque
Seria um duelo, imagina uma Alemanha contra a Irlanda, um duelo entre Nick Waltman e Troy Parrott, que são dois atacantes decisivos. Ia ser muito interessante de se ver. Agora, fechando a última rodada das eliminatórias europeias, que vai ser hoje o fechamento dessa última rodada, temos Espanha e Turquia, onde a Espanha está com o pé na Copa e a Turquia está se encaminhando que vai para essa repescagem europeia. Esse jogo vai ser quase que um jogo protocolar, porque a Turquia, mesmo que ganhasse da Espanha, teria que tirar um saldo de gols de 14. Também a gente vai ter Escócia e Dinamarca no Hampden Park, em Glasgow. Esse jogo daí vai pegar fogo, porque a Dinamarca tem 11 pontos e a Escócia, segundo lugar do grupo C, tem 10. E de certo que a torcida da Escócia lá no Hampden Park não vai parar um minuto, vai sacar a pressão, porque se a Escócia ganhar hoje na Dinamarca, volta para a Copa do Mundo desde a sua última participação, que foi em 98, Copa que foi vencida pela França. E também a gente tem outros dois confrontos diretos, Áustria e Bósnia, onde a Áustria tem 2 pontos à frente, mas é um jogo que tem tudo para ser um jogo bom, porque a Bósnia vai ter que se lançar para o ataque. Porque se a Bósnia não pode segurar o resultado, ela vai ter que se lançar de todo jeito para poder tentar esse resultado e tentar essa classificação para a Copa. A Bósnia que teve sua última participação no Mundial no ano de 2014, a edição que foi realizada aqui no Brasil. Também a gente tem Suíça e Kosovo, que tem tudo para ser um jogo protocolar também, porque a Suíça tem 3 pontos à frente e mesmo que Kosovo ganhasse, teria que tirar 11 gols no saldo de gol. Mas de todo jeito é muito interessante, porque a gente tem essa seleção de Kosovo que está se desenvolvendo. Tanto que um grupo em que tinha Suíça, Kosovo, Eslovênia e Suécia. Quem achava que Kosovo ia ser saco de pancada, ia ficar em outro lugar, termina que tem Kosovo, que ao menos vai para a repescagem, e a Suécia, que é a lanterna, com 0 vitórias. Uma campanha realmente catastrófica. E fechando, tem o grupo J, onde a gente tem Bélgica, Macedônia do Norte e País de Gales disputando as vagas para a Copa para repescagem. A Bélgica provavelmente vai se classificar porque enfrenta a fraquíssima seleção de Liechtenstein, deve com certeza fazer seus 3 pontos e garantir a sua vaga no próximo Mundial. O que vai ser interessante desse grupo vai ser Gales e Macedônia do Norte, que vão fazer o duelo para ver quem vai ficar com essa vaga para a repescagem europeia. Passando agora para falar do jogo do Brasil contra a Tunísia, que vai ser hoje. O último jogo da seleção desse ano de 2025, o Brasil que vem embalado de uma vitória por 2-0 contra Senegal no último sábado. A gente vê que é uma equipe que está melhorando seu desenvolvimento, está criando uma identidade de jogo, está criando um futebol bem mais propositivo do que os últimos 2 treinadores. E destacando Estevão e Casemiro, não só porque eles marcaram os gols que deram a vitória para o Brasil, mas porque você vê a diferença que os dois já fazem. Inclusive Estevão, tão novo, já faz uma diferença dessa na seleção brasileira. E Casemiro, que é um nome experiente, mas que tá retomando seu bom futebol. Tanto que você vê ele no Manchester United a marcar gols, a realmente modificar mesmo o ambiente quando ele entra. E também na seleção brasileira, que ele tem uma experiência, ele é aquele capitão que faz o dele. Não fica querendo se aparecer muito, ele tá lá pra jogar bola, tá lá pra comandar a equipe dentro de campo. Também, outra peça que a gente tem que elogiar muito é Matheus Cunha, que ele não é novato na seleção brasileira, mas é bonito a gente ver como ele tá jogando pelo time. Tanto que se você for assistir o jogo hoje, provavelmente você não vai escutar o narrador falando tanto o nome de Matheus Cunha. Mas a importância que ele tem em participação de jogadas com e sem a bola é fundamental. E pra mim são 3 nomes que tem que estar na próxima Copa, indiscutivelmente Matheus Cunha, Casemiro e Estevão. Tá certo também que tem outros nomes como Vini Júnior, Militão, Marquinhos, entre outros que a gente já vê como indiscutível, mas pra mim esses 3 nomes, Matheus Cunha, Casemiro e Estevão, também se somam a esse rol de jogadores que tem que estar de todo jeito na próxima Copa. Mas engana-se quem pensa que o jogo hoje é uma promessa de vitória fácil. Pode até ser. Pode ser que o Brasil hoje meta um 3-0, 4-0, 5-0. Pode acontecer de tudo. Mas a Tunísia também, ela é carne de pescoço. Ela passou nessas eliminatórias em primeiro lugar no seu grupo. Tá certo que os adversários que ela enfrentou, Namíbia, Libéria, Malawi, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, o gap, a diferença do nível técnico entre a Tunísia e essas outras seleções, ela é abissal. Tanto que você tem uma Tunísia que ganha 9 jogos, empata 1, marca 22 gols e não sofre nenhum. Inclusive, os comandados do Mr. Sami Trabelsi, eles vêm de uma vitória contra a Jordânia, que também é uma seleção que vai para a Copa do Mundo, por 3-2. Um jogo que ocorreu nessa última sexta-feira. Claro que a Tunísia, no papel, se você for fazer um mano a mano entre os jogadores do Brasil e os jogadores da Tunísia, claro que os jogadores do Brasil, todos eles, até o banco de reserva, vai ser muito superior no papel em relação ao time da Tunísia. Mas futebol é jogo jogado. Hoje não tem bobo no futebol.
E também a gente tem que lembrar que o próprio Brasil está no desenvolvimento, tem conseguido resultados bons depois da chegada de Mister Ancelotti, tem, mas é um trabalho que vai ser firmado. Vai a essa Copa do Mundo no ano que vem. Eu pessoalmente não espero que o Brasil vai ganhar, claro que é o que eu quero. Qual o brasileiro que não quer que o Brasil ganhe? Mas realisticamente falando, eu não vejo o título como algo muito factível. Mas vai ser bom essa participação da gente, que a gente vai poder lapidar esses jovens que estão na seleção, como Estevão, André Santos, João Pedro, o Wesley, Vitor Roque e até outros que não foram convocados. Por exemplo, Caio Jorge, Zé Lucas do Sport, que Zé Lucas, eu não tô opinando a convocação dele para a próxima Copa, nem para esses jogos que vão ter antes da próxima Copa. Mas hoje ele tem 17 anos e já é capitão da seleção brasileira sub-17. O ciclo, depois da Copa de 26, a gente vai ter um Zé Lucas que vai, em 2030, ele vai estar com 21 anos. E nesse intervalo, ele pode despontar, pode estar jogando em algum outro time de mais expressão aqui no Brasil, ou até mesmo fora, pode estar até em times grandes da Europa. Imagina o estrago que um Zé Lucas com 21 anos jogando bom futebol pode fazer na Copa do Mundo 2030. E também o estrago que Estevão, André Santos, João Pedro pode fazer em 2030 quando estiverem no seu auge físico. É assim, coisa de maluco. O Brasil hoje, o Mister Ancelotti deve repetir a formação de 4-2-4 que jogou contra Senegal. As modificações que se vê é a entrada de Wesley na lateral direita e Militão, que vai ser deslocado da lateral de volta para a zaga, que é a sua posição de ofício, fazendo a dupla de zaga com Marquinhos. O Brasil, que depois dessa partida deve pegar em março desse ano de 2026 a França e a Croácia em 2 amistosos preparatórios antes da Copa. Essas 2 partidas serão disputadas nos Estados Unidos e provavelmente a CBF vai confirmar depois dessa partida contra a Tunísia. E além dos jogos na Europa e o amistoso da seleção brasileira, a gente vai ter também na Ásia e na América Central a definição de vagas para a Copa do Mundo e para a repescagem intercontinental. Na Ásia a gente vai ter Iraque e Emirados Árabes Unidos, onde o primeiro jogo eles empataram em 1-1 e hoje vai ser o jogo da volta e quem ganhar avança para a repescagem intercontinental, que já tem Bolívia, Nova Caledônia e o Congo Democrático, que garantiu a sua ida após vencer a Nigéria nos pênaltis, depois de um duelo emocionante ocorrido nesse último domingo, onde empataram em 1-1 no tempo normal e o Congo ganhou nos pênaltis. E na CONCACAF a gente tem Suriname e Panamá no grupo A, que estão empatados com 9 pontos. Suriname enfrenta o El Salvador, já é eliminado, e Panamá vai enfrentar a Guatemala. Já no grupo B a gente tem um jogo que também vai pegar fogo, o duelo da noite, Jamaica e Curaçao. As duas equipes vão fazer um confronto direto, porque Jamaica e Curaçao eles têm um ponto de diferença um pro outro, e quem ganhar esse jogo tá na Copa. E quem perder provavelmente vai para repescagem intercontinental. Eu digo provavelmente porque na CONCACAF o regulamento lá são os líderes do grupo vão para a Copa direto e os 2 melhores segundo colocados que vão para a repescagem intercontinental. Aí não dá para cravar quem vai ainda para a repescagem, porque vai depender muito de como terminar os jogos hoje. E no grupo C das eliminatórias da CONCACAF a gente tem um verdadeiro bololô, onde Honduras, Haiti e Costa Rica sonham com a vaga para a Copa, com destaque para Costa Rica e Honduras, que fazem um confronto direto, e o Haiti, que vai enfrentar a já eliminada Nicarágua. O Haiti, que se classificar para a Copa do Mundo, vai voltar desde a sua outra participação, que foi em 1974. E é isso aí, pessoal. Essas foram as análises do dia de hoje, terça-feira, 18 de novembro. E amanhã a gente volta falando do jogo do Brasil, falando das definições de vaga que ficaram para a Europa, para a Ásia e para a América Central. E também a gente vai fazer o pré-jogo dos jogos do Brasileirão, que amanhã o Brasileirão volta com confrontos interessantes e que pode alterar substancialmente o cenário na briga contra o rebaixamento. E é isso, valeu, até amanhã.